E falar um pouquinho sobre o sucesso é falar também sobre o medo, é falar sobre aquilo que nos prende, é falar muitas vezes aquilo que não nos deixa sair da nossa zona de conforto. O medo muitas vezes nos acorrenta em algo e faz com que a gente não evolua. E eu pergunto para você, o que você faria se você não tivesse medo? Certa vez em sala de aula, em um momento de descontração, eu perguntei para uma moça, qual o seu maior medo? E ela falou assim, professor, eu tenho medo de arriscar na vida. Eu pensei, olhei para ela e falei, que interessante. Eu tenho medo de não arriscar na vida. E diante disso eu refleti que eu tenho que ter medo, mas eu tenho que ter medo de não arriscar. Eu tenho que ter medo de não sair da minha zona de conforto. Eu tenho que ter medo de não realizar os meus sonhos. Eu tenho que ter medo de não ser realmente quem eu quero ser. Isso eu tenho que ter medo. E pensar sobre o medo é pensar também num livro chamado Mais Esperto que um Diabo. Se trata de uma entrevista com o diabo e é muito interessante que não se trata se é uma entrevista verdadeira ou não, mas no conteúdo que essa entrevista traz. O diabo fala que ele controla 98% das pessoas do mundo nesse livro. E ele fala que o maior instrumento de controle é o medo que ele utiliza. Só que tem um detalhe muito importante. O diabo ele não controla aquelas pessoas que conseguem pensar por conta própria, aquelas pessoas que têm um pensamento verdadeiro, aquelas pessoas que não são alienadas. Diante disso, o diabo reconhece que ele não tem controle sobre essas pessoas, somente daquelas que gostam de pensar aquilo que o outro quer que ele pense, aquelas pessoas alienadas. Então o medo muitas vezes ele nos coloca num lugar e não nos deixa sair. E muitas vezes a gente dimensiona o medo, a gente cria na nossa cabeça um medo que na verdade, na realidade, não existe. E isso é muito perigoso para a nossa vida, porque nos deixa no mesmo lugar